Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma livecast aqui da Fortaleza Cursos. Eu, Hugo Paixão, falando com você mais essa noite de terça. Lembrando que toda terça estamos juntos aqui para trazer conteúdo, trazer material, para a gente poder bater um papo aqui. E hoje, mais uma vez comigo, minha grande companheira de jornada. Hoje, aqui na mesa, nós vamos bater um papo sobre um assunto muito, muito interessante. Aquele pedidinho de sempre que a gente vai fazer para você. Ativa o sininho, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque eu garanto para você que essa noite o nosso conteúdo vai ser de bastante relevância para você. Mas antes da gente começar, roda a vinheta aí do Geração do Futuro. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante. Hoje vamos falar sobre ansiedade. É isso mesmo. Nós vamos hoje conversar um pouquinho aqui sobre esse tema, infelizmente tão atual, que vem realmente aí assolando muitas famílias e a gente não poderia deixar esse assunto de fora. E a gente está, obviamente, sempre aqui com a intenção de gerar conteúdos para vocês, ferramentas, materiais de apoio que, com certeza, vão fazer uma enorme diferença na sua vida. E para isso eu quero chamar aqui à mesa a minha grande companheira, a partir de agora, sempre no Geração do Futuro aqui com a gente. Com vocês, boa noite, Marina. Seja Boa bem-vinda. noite, pessoal. Olha só, não esqueçam de estar aí ativando o sininho, compartilhando. É muito importante que vocês estejam aí nos incentivando também nessa jornada, porque para a gente alcançar o maior número de vidas. Então, a gente conta com a ajuda de vocês também. E trazendo um tema super atual, né? Sim, hoje vamos falar sobre ansiedade, né? Ansiedade que é um assunto muito interessante, porque muitas pessoas ainda têm um certo tipo de tabu, né? Tem um certo tipo de resistência em compreender fatores que levam à ansiedade, né? E caramba, como que isso gera enormes complexidades na nossa vida, né? No nosso dia a dia, nas nossas atividades. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como conseguir lidar melhor com isso. Afinal de contas, a ansiedade, ela é um distúrbio de ordem cognitiva, a gente já sabe disso, né? A ciência já prova isso pra gente. Só que, como é o nosso objetivo aqui nas lives do Geração do Futuro, é trazer a vida na vida como um todo. E para isso a gente sempre usa como a nossa base central, né, em todas as nossas lives, o maior livro do universo, o maior livro da vida, que é a Bíblia. E eu creio que a Marina já está aí em mãos com um versículo que nós vamos conversar essa noite, e eu creio que a gente vai mais ou menos se basear nele para poder bater um papo aqui essa noite, né, Marina? Então, fala para nós aí qual é o versículo que a gente vai usar como base aí essa noite na live. E aproveita e lê para a gente. Se a gente for ver, né, na Bíblia, muitas pessoas com quem a gente conversa falam que a ansiedade, ela é a doença do século. E se a gente for ver na Bíblia, isso já acontecia lá atrás também. Então a gente vê vários versículos falando sobre ansiedade, falando sobre depressão, falando sobre vários tópicos e temas importantes e que a gente está vivendo nessa atualidade. Então, hoje, se a gente parar para conversar com muitas pessoas, né, com quem eu converso, né, tem gente que, sem nem saber o que é, sem nada, já fala, eu tô com ansiedade. A gente vê direto no Instagram, né, as pessoas falando sobre ansiedade, e aí, porque ouve alguém falar, já acha que tem ansiedade. Então, tem um versículo na Bíblia que eu sempre falo quando fala sobre ansiedade, que é Mateus 6, do 31 ao 34, que ele fala assim: portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, assim, quando a gente lê esse versículo, principalmente quando eu falo com os jovens, né, eles falam muito sobre ansiedade. E o que é a ansiedade, Hugo? Bom, vamos lá. Falar de ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro, né? É o contrário da depressão, né? Que a depressão muitas das vezes é aquele sentimento que te prende em coisas que você já viveu. Então a ansiedade é o medo do futuro, né? Não sei como vai ser minha vida, não sei o que vai ser de mim daqui a algum tempo, seja na semana que vem, no ano que vem. É o excesso do planejamento, né? A gente planeja. E o pior de tudo, né? A gente começa às vezes a planejar e não sai do lugar, né? Isso é uma característica realmente, uma das vertentes que a ansiedade traz, né? Não é que você não tenha consciência do que precisa fazer, mas é a dificuldade de conseguir colocar tudo isso em prática, porque gera medo, gera receio, e aí começa a dar aquele tremor, aquela taquicardia, né? Cada pessoa realmente começa a manifestar Sim. a ansiedade em diferentes lados, né? De uma forma, né? Sim. E Mateus capítulo 6, ele é muito, muito interessante, porque é nada mais, nada menos de quem nos ensina a lidar com o futuro é o próprio Jesus Cristo, né? Esse versículo, ele deixa para nós essa grande reflexão que você vê há 2000 anos atrás, ele já falava sobre ansiedade, né? Ele já trazia essa percepção para a sociedade, e 2000 anos depois a gente ainda vive, só que realmente, assim, a gente, ao observar a humanidade no nosso tempo, né, no jeito como nós estamos vivendo, a gente percebe realmente que está muito, muito aflorado. E assim, Marina, na sua opinião, qual tem sido, assim, no seu dia a dia, na forma como você tem enxergado isso, né? Um dos fatores que tem levado muito as pessoas a essa ansiedade, né? A esse medo do amanhã, na sua opinião? Então, as redes sociais, elas aceleraram bastante essa ansiedade. Eu digo que nada acontece fora da permissão de Deus. Então, se hoje a gente teve o avanço dessa tecnologia, né, ela foi abaixo da permissão de Deus. Porém, o que acarreta na maioria das vezes? E aí não tem idade. Antigamente era adolescentes e, inclusive, eu fiz até uns stories há um tempo atrás falando sobre isso, que uma pessoa me procurou e falou assim: poxa, eu vejo seus stories e eu vejo que você faz coisa pra caramba e eu não consigo fazer nem metade das coisas. E com isso me dá uma tristeza, me dá uma angústia, assim, porque parece que eu não tô sabendo gerir bem o meu tempo, né? E isso me dá uma angústia, né? Então, quando ela falou isso, eu falei assim: é isso que a maioria das pessoas pensam. Elas não falam, mas elas pensam. Então elas ficam lá vendo os stories dessas influencers, né, dos influencers, basicamente ou mais novos ou basicamente da mesma idade, e falam assim: poxa, fulano já tá voando, ganhando X mil reais por mês, e eu não. E ali começa a gerar vários gatilhos com essas promessas, né, de ganhos financeiros, né, enfim. E aí começa esse start, seja no lado financeiro, seja no lado físico, seja no lado de trabalho, de estudos, enfim. É aquela necessidade de comparação. É tipo assim: poxa, eu tô aqui estagnada e a pessoa tá lá fazendo. Então, antigamente, quando não se tinha isso, a gente tinha um Orkut, por exemplo. Orkut, você via foto, você não via. Começa a falar do Orkut aqui, você vai começar a entregar a sua idade, né? Dependendo de quem está quem tá nos anos. Assistindo aqui, eu garanto que aí esses jovens agora de 20 e poucos anos, você vai Gente, falar eu de tenho Orkut. 32 anos, eu sou de 31 de dezembro de 1991, não tenho problema com idade.
eu tiver com 50 anos, vou falar a minha idade. Falar do Orkut, não tem problema. Não tem problema com a minha idade. Então, assim, a questão é essa comparação, né? Então, essa comparação, ela faz com que as pessoas, elas estejam sempre se comparando. Eu não tô avançando, aquela sensação de que tá parada, né? O outro tá avançando e você tá parado. E assim, nem sempre. Às vezes você tá avançando também, no seu ritmo. E as vidas das pessoas são diferentes. Não tem problema você se inspirar, né? Existem pessoas a quem eu me inspiro, tiro as coisas boas, as ruins eu descarto, mas o problema é quando você pega essas inspirações e você não vive mais. Você vive sempre se comparando. E não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Aí começa a transferir isso para os filhos, começa a transferir isso para o marido. Fulano de tal, no dia dos namorados deu tal coisa para fulano, e para mim não deu nada. Meu marido, no dia das mães, fulano de tal ganhou uma joia, e eu nada. E aí começa a viver a vida de outras pessoas, gerando em si, né, uma ansiedade, uma angústia. Eu, há um tempo atrás, o barulho do WhatsApp estava me gerando ansiedade. O barulho, a notificação do WhatsApp estava me gerando ansiedade. Então, quando eu vi que aquilo estava acontecendo, mas por quê? Eu já imaginava assim, já começou a trabalhar, eu tô perdendo tempo, era sempre querendo ganhar tempo, tá à frente do tempo. Não tem como, gente, a gente tem que viver as etapas, né, as fases, até porque o trabalho não vai acabar, até porque as coisas não vão acabar, só que você tem que saber gerir melhor seu tempo. Então, se você tá fazendo na academia lá, você tem que estar lá. Não adianta você estar lá e tá trabalhando. A não ser se for uma coisa de muita emergência. Tô trabalhando, tô com a cabeça... Não, você tem que... Onde você está, você tem que estar dando ali o seu melhor. E se você viver sempre querendo ganhar tempo, porque a gente tá assim, a gente tá sempre querendo ganhar tempo. E não tá curtindo, né, tendo um tempo de qualidade dentro do seu trabalho, tendo um tempo de qualidade com seus filhos, tempo de qualidade nos estudos. Eu vi um vídeo, cara, eu achei muito tosco. A mulher tava fazendo esteira e estudando. Ficar difícil, né? Aí tá lá fazendo esteira e estudando, fazendo esteira e trabalhando. Que eu não tenho tempo pra fazer. Mas de certa maneira também, assim, a gente observa muito que os filmes, né, eles sempre, de alguma maneira, apregoaram para nós esse modelo, né, de que você consegue fazer 2, 3 coisas simultaneamente a fim de otimizar o seu tempo. E no fim das contas isso tem gerado cada vez mais ansiedade, né, porque você... geralmente é assim, né? Num filme a gente nunca vê uma pessoa fracassada fazendo múltiplas coisas. A gente sempre vai ver uma pessoa bem-sucedida, com uma boa casa, uma boa condição social. Então isso gera para nós esse gatilho, né? A gente até fez uma live, né, há um tempo atrás, né, com um convidado, que ele fala sobre essa questão do gatilho emocional, né, que é nada mais nada menos do que seu cérebro gerando um mecanismo de proteção sobre aquilo que ele já está identificando que vai te fazer um mal. Então, resumindo, a gente olha filmes, a gente olha seriados e a gente vê esses modelos institucionais que foram criados, de que funciona e tudo mais. E aí é sempre assim, é uma pessoa bem-sucedida, lendo, estudando, fazendo reunião e correndo numa esteira. Então você não faz nada bem. Aí entra aquela cultura do pato, né? Como muita gente fala, né? Dentro do mundo corporativo, né? Que o pato voa, nada e anda, mas faz tudo de qualquer jeito. Então, realmente, hoje, como você tem colocou muito bem, né? Saber e entender que as boas influências digitais são importantes, sim, a partir do momento que você olha e vê assim, cara, o que essa pessoa está falando faz sentido, né? O que essa pessoa está falando realmente é possível. E começar a, de alguma maneira, evitar de assistir, né, coisas que vão gerar gatilhos em você, né?
Você segue uma pessoa que só mostra aquela vida multifacetada de muitos e grandes resultados, isso está te gerando uma ansiedade? É bom repensar, né? Se vale a pena realmente ficar ali acompanhando. Se você, de repente, segue um influencer que tem falas um pouco mais agressivas, isso pode te gerar ansiedade, de repente é algo que não está te fazendo bem, né? Então, assim, é lógico, todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem algo a dizer que vai agregar, mas nós precisamos realmente ter essa consciência de que, será que o que eu estou realmente assistindo, me alimentando de informações dessa determinada pessoa, isso realmente está de fato me ajudando? Ou isso está gerando em mim realmente gatilhos e eu fico realmente mais ansioso, mais tenso e tudo mais. Marina, para esse tema, né, eu sempre gosto de fazer pesquisas e anotações, né? Uhum. E eu vi aqui alguns conceitos científicos relacionados a como conseguir lidar melhor com a ansiedade, né? Uhum. E aí é muito interessante porque à medida que eu fui fazendo aqui as pesquisas, algo que chamou muito minha atenção é que tudo que a ciência ela define, né, como uma maneira de nos ajudar em relação à ansiedade, você vai na Bíblia, já estava tudo lá escrito, né? E como que ainda na nossa sociedade existe essa relutância do ser humano achar que a Bíblia é um livro só para ler se estiver numa igreja, né? O que você tem, antes da gente continuar, Marina, qual é a sua opinião sobre isso? A Bíblia, você concorda com essa filosofia que as pessoas colocam de que eu não estou numa igreja, então não vou ler a Bíblia? Você acha que faz sentido isso? Eu acho que se você pegar todos esses coachings, né, de hoje, essas pessoas que falam sobre estilo de vida, falam sobre prosperidade, né, sobre tudo isso. Se você pegar tudo isso, se amarrar de tantas coisas, e livros de best-sellers, né, de grandes empresários, 99% segue a Bíblia. 99% eles usam uma outra linguagem, uma outra dar uma repaginada ali para não ficar na cara. Aí está em Mateus, mas é a Bíblia. Então, assim, a Bíblia, ele é um manual de vida. É assim. A gente está aqui, né, vivendo na Terra, com tudo que a gente precisa passar dentro de tantas coisas que a gente tem para viver, que está na Bíblia, inclusive. Mas se a gente não tiver ali, Deus praticamente assim, vocês vão ficar aí na Terra, eu vou dar um manualzinho para vocês aqui de sobrevivência. Porque sem isso vai ser difícil para vocês. Quer seguir? É uma escolha. Então, assim, a questão de você ler a Bíblia é igual a orar. Eu não vou orar porque eu sinto que eu tô sujo. Eu não vou orar porque eu sinto que parece que Deus não vai me ouvir. Eu não vou orar. Quem te condena não é Deus. Quem te condena é o diabo. Então, assim, quanto mais você não faz, né? Quanto mais você não... Eu te desafio, inclusive, você que está me assistindo, que não ler a Bíblia e não acredita na Bíblia, de ler de Gênesis a Apocalipse, no final, se nada surtir efeito na tua vida, você coloca aqui nos comentários. Não tem como você não ler a Bíblia e sua vida não ser transformada. Ele vai falar sobre perdão, vai falar sobre áreas financeiras, vai te dar dicas de como ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor, de ser um filho melhor. Um livro que só te ensina a você ser melhor, por que não ler? Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Tantos livros que às vezes a gente lê tosco, que não tem nada a ver com nada, e um livro que vai te ensinar várias áreas da tua vida para você ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, por que não? Sim. Né? Ensinar a ser próspero, né? Mas o próspero no sentido Isso. bíblico. Vamos lá. Prosperidade segundo a Bíblia, Marina. Afinal de contas. E é uma pergunta que tem tudo a ver com ansiedade, né? Uhum. Muitas pessoas, quando começam a buscar a leitura da Bíblia, muitas delas, obviamente, vão em busca da prosperidade.
Mas vamos dizer assim, hoje, 60%, 70% da sociedade, quando começa a entender esse tipo de prosperidade, vai muito para qual caminho? Para qual tipo de prosperidade? Dinheiro. Dinheiro, financeiro, que também gera Ansiedade. ansiedade. É impressionante. Mas é geral. É, Mas é geral. eu costumo. É o exemplo da faca, né? É o exemplo da faca. Se você der a faca, afinal de contas, a faca ela é um objeto bom ou ruim? E aí? Depende do que você vai usar. Exatamente. Depende Você pode usar a faca para matar uma pessoa, para cortar uma cebola. Exatamente. Depende. Passar manteiga É a no mesma pão. coisa, é a mesma coisa. Assim, eu, há muitos anos atrás, minha mãe era visitante de várias igrejas, né? A minha mãe, gente. Ela tava buscando. Minha mãe, ela ia em todas as igrejas. Glória a Deus, glorificar a Deus pela vida da minha mãe, porque minha mãe, ela sempre me levava pra igreja. E, assim, era interessante porque dentro de todas as igrejas que eu já fui, né? Você tá fresquinho, você é recém-convertido. Você só foi na igreja católica, depois na nossa, né? Mas visitou algumas igrejas comigo antes da sua conversão. Mas eu fui já em várias igrejas. E teve uma coisa que um pastor falou em uma igreja, que foi uma virada de chave na minha vida inteira. Porque minha mãe sempre ia pra igreja pra fazer... Ai, meu Deus. Campanha. Fazer campanha. Aí tinha as campanhas de prosperidade, né? Para as áreas lá da sua vida. E minha mãe fazia todas as campanhas. Era uma coisa assim legal. Ela até brincava, falava assim, ai, mas eu tô acabando. Marina, antes de você continuar a campanha, gente, ó, a Marina ela tá se acostumando com as lives. Só te lembrando, ó, aproxima a boca. Gente, Oliveira Carão. Enfim, assim, a gente faz isso aqui, tá? Afinal de contas, vai. Aí, as campanhas da sua ela mãe. ia lá nas campanhas e tal, da igreja, era muito engraçado. Aí ela falou assim, ela pagava lá a campanha, né, que ela estipulava, né, um ato de profético, um ato de fé. Cada um com a sua, né? Tinha gente que era abençoado, não é a questão do dinheiro, é a sua fé. E aí ela, ai meu Deus, mal eu acabei uma campanha, já tinha outra. E ela ficava nessa. Aí teve um dia que um pastor, assim, ele deu uma palavra e ele falou sobre a questão financeira. E ele falou assim, olha, vou falar uma coisa pra vocês. O diabo, ele trabalha muito na falta do dinheiro. Porque através dessa porta, ele cria dentro da tua mente, assim, vários monstros de você não ter. Geralmente, as pessoas que mais, assim, estão em busca disso são pessoas que já passaram por necessidade. Então, esse medo de não ter, ele ainda reside ali. Só que é um ato de fé. É um ato de fé. Chegar uma pessoa lá, se tivesse 10 reais no bolso, fosse todo o dinheiro que ela tinha, e chega uma pessoa lá que tem, sei lá, vou chutar 10 mil e deu 100 reais. Pela fé. Qual vai ser quem Deus vai abençoar? Pela fé. Que foi ali um ato de fé. Então, eu vejo que essa falta do dinheiro, essa sensação, né? O que está acontecendo hoje, no mundo atual? Hoje o homem e a mulher precisam trabalhar. É uma realidade geral, né? E aí o que acontece? O homem sai para trabalhar para um lado, a mulher sai para trabalhar do outro. E é uma rotina de trabalho muito intensa. A maioria das vezes saem e chegam juntos. Quando essa mulher chega em casa, ela tá muito cansada. Porque ela, tipo assim, ela saiu do natural dela. Porque o nosso natural é a administração da casa. A gente estar ali cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando dos recursos que são trazidos pelo homem. Então, quando a gente sai desse nosso natural, automaticamente a gente já está muito cansado. Aí a gente chega em casa. Essa é a rotina de 90% das mulheres. Aí ela chega em casa. Quando ela chega em casa, elas têm que arrumar a casa. Aí arruma a casa. Aí tem que fazer comida. Aí tem que ajudar os filhos a fazer atividade, dever, porque tem algum problema, alguma coisa, tem que ajustar. A maioria das vezes, no nosso caso é você que faz, mas a maioria das mulheres que eu converso são as mulheres que desenvolvem esse papel.
Inclusive, te convido a assistir a live que falamos sobre paternidade. Isso. Essa live, inclusive, fui eu que fiz. A Marina Muito não pôde estar importante. presente nela. Mas muito importante. Fala muito sobre essa questão, Muito né? O importante. quanto que as mulheres elas acabam se sobrecarregando por uma ausência da posição dos homens. Exato. Né? E assim, é uma live, foi um conteúdo que a gente trouxe para o nosso canal. Bastante realmente delicado, gera muito confronto Sim. para os homens. E assim, fato, vocês pais aí que têm filhos, eu te convido a assistir, né? Esse vídeo que foi o podcast 3, mas assim, eu te convido a você assistir para você entender, inclusive, por que às vezes seu filho está passando por muitas questões emocionais. É por uma ausência paternal. Isso então, aí. assim, ajudar o seu filho no dever, ajudar a sua esposa, até talvez nós homens a gente não tenha talvez a mesma habilidade que as Sim. mulheres têm de arrumar, mas tá ali junto, né? Mas Sentado, assim, batendo papo. se não eu penso muito assim, ó. E aí eu vou chegar nesse ponto, porque eu não vou fugir do tema, que é a ansiedade, mas eu tô construindo aqui uma situação Ok. que é Sim. 90% das mulheres que eu converso é a mesma coisa. Uhum. E aí, acabou tudo isso, ela vai olhar no relógio, são 11 horas da noite. Essa mulher tá morta de cansada. Chega à noite, 11 horas, ela tem que cumprir as obrigações dela de esposa. Então, essa é a rotina de uma mulher de segunda a sexta-feira. Isso quando não é de segunda a sábado. Então, a gente entendendo essa realidade, essa rotina, né? O que a gente tem que entender? Primeiro, que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. A gente, como mulher, a gente quer ser mega empresária, a gente quer estudar, a gente quer ir pra faculdade. E não tá errado isso. Não tá errado isso. Mas a gente tem que entender o tempo em que a gente está vivendo. Entendeu? Não mais para ninguém, mas para mim. Porque aí você vive cansada. Você chega nos... Eu fiz muitos anos atrás. Eu não sei se você vai lembrar disso. Tinha uma aluna nossa que era psicóloga. Eu não lembro o nome dela, enfim. Sim. A gente tava batendo um papo. E a gente conversando assim. Conversando. Quando terminou a conversa, ela falou assim... Isso tem muitos anos, deve ter uns 6 anos, pra mais. Ela falou assim, Marina, eu queria fazer uma observação. Aí eu falei assim, diga. Ela, de 10 palavras que você fala, 7 são, eu tô cansada. Eu tô cansada. É a palavra que mais predominou no nosso diálogo. Então chegou o momento de você desacelerar. Então, assim, quando você se pega falando, mãe, tô cansada. Chega no chão, aquela cara de acabada. Tô cansada. Nem tudo a gente vai fazer com perfeição. E tá tudo bem. Entendeu? Ah, não, a minha casa tem que estar um brinco, tem que estar super limpa, porque nós mulheres temos muito isso. Ai, tem que estar tudo... Que gera ansiedade. Exato. Ai, se não tiver do jeito que eu quero... Não, eu vou contratar uma pessoa, não vai fazer como eu, mas tá tudo bem. Mas e se não tiver condição de contratar? Não, aí faz, mas não precisa fazer pra você ficar morrendo, escrava da casa. Porque você tem que entender a casa que tem que te servir. Não é você que serve a casa. Sim, até entendeu? porque, assim, também pensando, né? Não é uma cultura de porcaria, vamos dizer assim. Gente. Mas a gente tem que entender que a gente vai limpar, vai sujar de novo. Não, eu tô falando o seguinte, por exemplo, eu vou dizer o meu caso. Sim, vai. Eu trabalhava de segunda a sexta eu dava uma arrumada na casa. Sim. Mas chegava sábado, que era o meu dia de folga. Você lembra? Eu ficava dia inteiro arrumando casa. E aí, cadê o final de semana? E cadê eu Passeio? curti minha família, curti tudo que eu tô construindo? E daqui a pouco vem outra atribuição. Nunca tinha. E aí a rotina... Eu vivia cansada, vivia desgastada. Nós, como casal, a gente não aproveitava, né? Sim. Sempre cansado. Então, assim, não é questão de você deixar a casa. Não, mas... Ó, hoje eu vou dar uma varrida. Tá tudo bem. Entendeu? Por quê? A gente tem que entender o tempo que a gente vive. A gente não vai ser perfeito em tudo. Não tem como. E isso me gerava uma ansiedade muito grande. Se você tá aí me assistindo, você diz, nossa, essa sou eu. Eu estou me vendo nisso. Porque quando eu falo sobre isso com muita gente, muitas mulheres, elas dizem, Marina, eu estou vivendo isso. Como que você saiu disso? Como que eu saí disso? Quando eu entendi que eu não preciso ser perfeita em tudo. Mas...
tem uma coisa que eu preciso me desenvolver e desenvolver muito bem. A minha vida com Deus, né? Eu preciso, não tem como eu acordar não orar, não tem como eu acordar e não tem aquele meu momento, eu não posso abrir mão disso. E ter um momento com a minha família. Isso é muito importante. As outras coisas, né? O meu trabalho é importante. Você tá ali na sua vida ministerial é importante também. Mas se eu não tô bem, hoje inclusive a gente conversou sobre isso, as outras coisas não vão se desenvolver muito bem. É um castelinho de cartas. Tá bom até a hora de não tá, e quando não tá, dá ruim geral. Porque a gente não aguenta. Se você andar na rua e tiver um olhar um pouquinho mais clínico, você vê a expressão das mulheres. Elas estão cansadas, acabadas. Sabe, a feição tá maquiada, mas tá com expressão de cansaço. Fora também a própria fala, né? Já fala com agressividade, sim, já fala... Exato. Né, Exato. E aí o que vem na mente da mulher? Eu faço tudo, meu marido não faz nada. E aí já começa, é o diabo aí. Aí já começa, ó, tá vendo? Ele não ajuda nada. Ele não faz, não sei o que, você serve tudo nas suas costas. E aí já começa aí vem outro problema. Vou ficar sozinha. Não, aí já é o fim do fim, né? Porque onde eu tô é sobre as brigas. E aí, através dessas brigas, os filhos vendo isso. Então, assim, são muitas atribuições que nós temos como mulheres, né? E é muito cansativo, é uma rotina cansativa. É uma rotina de muitas coisas fazendo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente entender isso que eu tô falando. Entender que a gente não vai ser perfeito em tudo. Que vai ter coisas que não é que eu não vou dar o meu melhor, mas entendendo que eu também tenho que priorizar outras coisas. Porque senão de que adianta? Eu vou estar com a minha casa limpíssima, milimetricamente limpa, mas o meu casamento tá ruim. Eu tô trabalhando, sou lá no meu trabalho. Mas eu tô quase me separando. A que preço vai custar esse meu sucesso? E aí vem a questão da prosperidade. A prosperidade, ela é não somente a financeira. São em todas as áreas da sua vida. Meu casamento de sucesso, sou próspera. Minha vida com meus filhos, vida de sucesso, sou próspera. Sou feliz, independentemente de qualquer coisa, de onde eu estou. Tem gente que vive 365 dias do ano esperando por férias. Não vive o seu dia com leveza, não vive, né, a sua vida com alegria. Pessoas que vivem 365 dias do ano esperando por férias, a vida dessas pessoas deve ser um saco. Deve ser muito ruim. Porque imagina você ter um mês bom dentro de os outros 11, que é horrível. Nossa, deve ser horrível. Por quê? Porque não desacelera. Por quê? Porque vive se cobrando, é uma vida de cobrança. Então, quando você tá dentro de um relacionamento a dois, e aí vem essas questões de ansiedade que tá vindo muito forte. Eu vejo isso nas mulheres. O homem, ele é mais calado, mas ele também sofre. Porque existe também uma cobrança social, né? Se, por exemplo, não vai bem financeiramente, a sociedade olha pro homem. O peso já vai pro homem. Poxa, o homem, caramba, o homem não tá... A família não tá indo bem. E a mesma coisa, você vai na casa, vê a casa suja, a mulher é porca, não tá arrumando a casa. Então, você vê que a sociedade mesmo, ela já separa esses dois mundos. Então, assim, a gente tem que entender o tempo que a gente tá vivendo. E dentro disso, a gente precisa focar. A gente precisa direcionar. A gente precisa dizer que, igual eu falo com as crianças, eu não tenho ansiedade. Eu não sou refém disso. Eu não vou ser refém disso, porque eu preciso mudar o meu estilo de vida. Se eu sei que a ansiedade, ela é falando sobre o futuro, eu tô sempre levando para o futuro, como que vai ser meu amanhã, eu tenho que viver o meu hoje. Que foi o que falou aqui em Mateus. O problema é que a gente não quer viver hoje. E assim, acaba ficando até uma contradição, né? Eu ficar olhando
pro futuro, eu esqueço do presente. Exato. Eu tô sempre olhando Exato. quanto eu vou ganhar a mais. Quanto eu vou ganhar a mais. E aí, não vive o hoje. Hoje não vive. E assim, para você fechar um ano de 365 dias, você tem que viver um dia de cada vez. Sim. Você não salta do 1 pro 365. Não tem como. Aí parece até aquele filme, né, que a gente viu do controle remoto. Né? Exatamente. Não vamos falar o nome para não ter, ter problema aqui de direito autoral. Mas é o filme do controlezinho, né, que o personagem e você vê o sempre no resultado problema. do final. E você vê o resultado do final do filme. E tá sempre avançando os problemas. Ele não viveu. Ele queria sempre ver a parte boa. Não. Ele queria o sucesso profissional. Porque ele acreditava. E muita gente pensa assim: se eu viver o meu sucesso profissional, eu tô feliz. E não é assim. A que preço eu vou ter que pagar para me ter esse sucesso profissional? É a minha vida? É o meu casamento? É os meus filhos? Como aconteceu, né? Acabou com o casamento, os filhos tudo cresceram. Tava lá. Diretor da empresa, bilionário, mas sozinho no leito de uma cama. Ele é um filme de comédia, eu acredito que você que está aqui nos assistindo já sabe qual é esse bem filme. Reflexivo. E observa coisas interessantes nesse filme, né? O nome do anjo que ajuda ele a dar o controle. Sim. Ele tem um nome, né? Que a gente já sabe qual é. E as consequências, né? Então, assim, esse é o retrato da vida real. Mulheres que querem um sucesso, muitas das vezes, por imprimir dentro de uma sociedade que propaga isso, que o sucesso é você ter o sucesso profissional, mas não prega que o sucesso não é apenas você ter um sucesso profissional. É que a sua família tenha sucesso. Seus filhos sejam bem criados, seu casamento esteja ok, feliz, você bem. Porque a gente sabe quando a gente está em descompasso. A gente sabe, a gente sente. E tá me dando uma coisa estranha. Foi quando eu vi a questão do WhatsApp. Quando eu senti, quando o barulho do WhatsApp dava, eu falei, ai meu Deus, vai começar. Parecia assim, o alarme do dia. Quando o barulho do WhatsApp tocava, aquele... Eu falei, meu Deus, começou. Aquilo já gerava em mim ansiedade. Então o que eu aprendi? Não, isso tá me dando uma coisa estranha, ruim. Então eu repreendo. E eu mudei o toque do coisa do WhatsApp e coloquei no modo foco. O meu hoje em dia nem apita. Eu já deixo o meu telefone no silencioso. Cada um vai fazer aquilo que funcione, hoje em dia, né? Inclusive, nem pra vibrar, que às vezes vibrando tá no seu bolso, tá na sua perna e aquilo começa a tremer. E você sofreu muito isso. Sofreu muito sobre isso. Por isso que, inclusive, a gente acha importante falar sobre isso hoje. Uma coisa que a gente gosta sempre de deixar claro aqui nas lives, nos nossos podcasts, é o fato de estarmos falando sobre isso... Agora me fala você, o que te dá ansiedade? Então, o fato de falarmos sobre isso não significa dizer que não passamos ou que até mesmo não estamos enfrentando algumas situações. Mas o mais importante é que a gente, através de práticas, de ferramentas, de estudo, a gente tem colocado essas situações. Mas me responde aqui. O que te gerava ansiedade? Então, eu fiz aqui algumas anotações. Tá. Né? E é muito interessante porque eu fui fazendo pesquisas a respeito de coisas que engatilham a ansiedade. Sim. E é interessante porque a Bíblia, Paulo em Gálatas 5, ele já retrata sobre isso, sobre as intenções da carne. Né? Que quando Paulo fala em Gálatas 5 que a gente tem que relutar contra as vontades carnais para justamente não gerar sofrimento e morte, tá aqui. Olha só que interessante. E aí eu fui anotando e vou dizer para você, eu me enquadrava e se eu não prestar atenção, eu volto a me enquadrar. Por isso que a Bíblia fala, orai e meditai sem cessar. Por quê? Porque nós temos essa inclinação emocional para as coisas que são ruins para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Tudo que a gente faz sem esforço vai levar para o mal. Então, por isso que a gente tem que ter uma vida de oração e de meditação. Sim. Olha só que interessante. Eu enumerei aqui. Primeiro, supor
intenções negativas. Cara, quando eu li isso aqui, eu falei, cara, sou eu. É o quê? Supor intenções negativas. Vou dar um exemplo. Sim. Eu me via muito nisso. Às vezes a pessoa batia assim na porta, ou então alguém me ligava, ou eu falava assim, ó, Hugo, fulano quer falar com você. Na minha cabeça, eu já começava a gerar assim, cara, o que ele quer falar? Mas Vai vir com problema. Você, Hugo, você é a pessoa mais negativa que vai acontecer na minha vida. Não, mas hoje em dia... Você melhorou muito, mas você era muito negativo. Eu era extrema, mas nossa, você era péssimo. Eu era bem... eu era bem complicado. Por isso que a gente tá falando sobre isso, porque eu sei o quanto que eu sofri e se não prestar atenção... É verdade, cai de novo. Volto a sofrer com ansiedade. Bota aí o vídeo da ovelha caindo no buraco. Vou botar aí o recorte. Esse vídeo é muito legal. Bota aí. Olha, você tá vendo aí agora, esse vídeo é uma das razões, inclusive, que Jesus trata a gente com a exemplificação da ovelha, né? Sim. Uma vez eu tava vendo até um vídeo sobre um pastor cuidando de ovelhas, e é muito interessante, porque, e tem tudo a ver com o que Jesus falou. Quando o pastor tava perto, as ovelhas, elas ficavam tudo reguladinha, tá? Porque viu o pastor com o cajado, já sabia que o negócio ia dar ruim. O pastor saía de perto, deixava elas sozinhas. Cara, como que retrata a vida humana? Daqui a pouco um grupinho de ovelha, tudo se separando, ficando num canto, juntinho. É a vida. É a panela. A galera da panelinha. Daqui a pouco duas ovelhinhas já começando... duas ovelhinhas se estranhando e já começando a querer se desentender. Aí chegava o pastor, elas começavam tudo a ficar organizadinho de novo. Tem muito a ver, é interessantíssimo. Mas olha só, supor intenção negativa. É uma questão que provoca muita ansiedade. Talvez pessoas que estão aqui agora, nesse momento, nos assistindo, já falaram, cara, isso tem a ver comigo. E o que mais? Então, eu tinha muito isso. As pessoas me procuravam para falar qualquer coisa e na minha cabeça... Já havia desgraça. Eu já começava a imaginar desgraça. Tu era igual a minha avó. Minha avó é assim também. Minha avó é corrida má notícia. Sua avó vai assistir Não tem problema, avó, te amo. A minha avó é correr da má notícia. A minha avó, quando ela ligava, eu já sabia que era uma tragédia. Só me ligava pra dar má notícia. Tem gente que é assim. Então. E aí, essa suposição de intenções negativas, quando eu fui fazer uma análise a respeito, eu percebi que tinha muito a ver com o ambiente que eu fui criado, como você acabou de falar da sua avó. O ecossistema sempre vence, O ecossistema. Né? Então, assim, eu fui criado num ambiente de colocações sempre muito negativas em situações. Muitas brigas, né? E isso fez com que me tornasse um jovem, adulto, assim. Então, isso gerava em mim. Então... Por isso que é bom antes de você casar, faz checklist. Você vê, né? Faz checklist. Faz checklist, ou então, se não fizer o checklist, esteja consciente. Esteja preparado. Então, assim, evitar a interpretação das ações dos outros de maneira negativa... Mas isso daí... é um grande exercício. É brabo. Então, a gente tem que exercitar. É brabo. É porque você já quer saber da resposta. Eu vi um vídeo muito engraçado. Eu até compartilhei com você. Que tipo assim, a pessoa manda mensagem. Bom dia. Cara, inclusive, detesto quem faz isso. Aí, bom dia o quê, gente? Aquele negócio bom dia o quê? Não, isso é, gente. Bom dia o quê? Assim, bom dia, eu queria te falar isso. Não, a pessoa fala, bom dia. Aí espera você responder. Não, espera você responder o bom dia. Aí, bom dia. Aí, digitando. Gente, bom dia o quê? Já tem que dar o bom dia. Então, tipo assim, a gente tem que controlar a nossa ansiedade 24 horas. Sim. Né? Assim, eu falo pra você, você melhorou muito. Muito, assim. Obrigado. Muito, né? E a gente tá assim, né? A gente tá sempre melhorando, vendo o que a gente pode ajustar. E assim, isso que você tá falando sobre o ecossistema, né? Sempre vencer. A gente tá sempre falando disso, né? Nas lives. Isso, né? mas vai ter uma hora chiclete, vai ter uma hora que pega. Vai pegar, né? Porque, tipo assim, presta atenção. Eu fui criada por uma mãe super positiva. Super positiva. A minha mãe é good vibes, assim. Minha mãe... Tipo assim, minha mãe empurrando o carro, eu não sei, mas eu acho que esse carro deu o prego porque Deus tava vendo alguma coisa lá na frente. Já a minha mãe... Já se fosse sua mãe. Ah, meu Deus, eu não acredito! Não sei o que, menina! Não sei o que, já ia ficar louca. Já. Então, tipo assim... E aí a gente se casa. Sendo criado, né? Olha os polos, né? Olha os polos extremos. Então,
Não, vai dar ruim, isso é óbvio. Mas a gente tem que ter, é difícil, gente, mas A misericórdia, né? tem que ter o exercício de misericórdia, né? Tipo, poxa, ele teve uma criação totalmente diferente da minha. E eu tive uma criação, e também não é difícil não, porque, né, pros dois lados é difícil. Eu sou muito... Tem muita mulher que vai se identificar aí. O meu Hugo já é mais, sabe? Agora, em contrapartida, por exemplo, outro gatilho de ansiedade aqui, ó. Sistematização das coisas. Eu, de novo. Você todinho. Ó, eu vou contar um negócio aqui pra Você vocês. Marina e eu... Gente, isso aí tá tua listinha, né? É a minha listinha. Meu Deus. A Marina e eu... Eu acho que pegaram um pouquinho do teu sangue e desenvolveram. Fizeram uma análise, né? Fizeram análise. Marina e eu, a gente tem um dia pra fazer a gravação, Sim. né, dos Meu podcasts, Deus, né? gente. Pra preparação e tudo mais. Olha só Deus. Até porque, por exemplo, você tá aqui agora assistindo esse podcast, tem toda uma preparação, tem edição, uma série de coisas, né? Então eu, na minha cabeça, eu já tô com Endoidando. a minha sistematização. Então a gente tem o dia da gravação. A Marina, ela é a rainha em determinar o dia, mas ela muda o contexto todinho. Chega eu sou na... dessas. a Marina... Não, eu sou dessa, eu sou imprevisível. não vou gravar, não quero fazer, pronto. Na minha cabeça já começa. Ai, como é que vai ser e tal, e aí pronto. Então, essa sistematização, principalmente com pessoas, é um perigo danado para a ansiedade. Sim. Gente, eu estou falando aqui, o que eu falo para vocês aqui serve para mim. E o texto bíblico fala sobre isso, né? Não colocar, Jeremias deixa isso claro, não colocar o teu coração nas pessoas, e sim em Deus. Por quê? Porque pessoas são falhas. Ah, eu conheço fulano não deixa furo em nada. Coitado de você. Vai conviver com esse fulano. Vai dar ruim. Vai chegar uma hora que ele vai furar contigo. Você vai enlouquecer. Vai dar ruim. Então, assim, primeiro, né, voltando aqui, só para você ir enumerando aí, que é ferramenta para você começar a primeiro se vigiar. Foi... Suposição de intenções negativas. Fala menos bonitinho. Vamos falar menos bonitinho? Você é muito... Marina, preciso falar com você. Pausa. Deu ruim, morreu. Não é pra pensar isso. Já era. Calma. Outra coisa também que pode dar ruim. Tipo assim, ó. Dia tal, preciso conversar com você. Já não faça isso. Uma pessoa ansiosa é a morte. Então ela assim... não vai viver até esse dia, gente. Como lidar com isso? E aí vem uma ferramenta. Tá diretamente, obviamente, relacionado a ecossistemas, né? Seu meio de convivência. Então, começar a conviver menos com pessoas assim, é uma ajuda. Mas se morar junto, o que faz? Morar junto, aí você Como vai é que eu não vou conviver com essa pessoa? É você. Não, mas hoje eu tô melhor. Não, hoje não. Eu tô falando assim, a pessoa que hoje tá nessa batida aí. Pronto, então. Tá convivendo com alguém dessa forma. Primeiro, lê a Bíblia. Sim, isso é dispensável. Né? Mas antes de ler a Bíblia, oração. Aqui, ó, tá anotado. Ó, tá aqui, ó. Dicas para você conseguir controlar a sua ansiedade, tá? Aí vem, primeiro vamos no conceito científico, tá? Prática do mindfulness. Gostou do nome? Não, traduz. Vamos lá. O que é mindfulness? Aí você vai ver o sentido da palavra, né? Sim, porque foi criado pelo ser humano uma adaptação. Mindfulness é a prática da atenção plena nas atividades que você faz. Por exemplo, quando você está lavando louça, você vai se concentrar na água batendo nas suas mãos enquanto você lava a louça. Mas foi exatamente isso que a gente falou no início do... Então, que quando você está fazendo uma coisa, você não está com a cabeça em outras coisas. Tá vivendo aquela experiência ali. Essa é uma ferramenta que ajuda as pessoas a controlarem a ansiedade. É a prática do mindfulness. Então, o que é isso? Por exemplo, tô tomando banho. Você está massageando o couro cabeludo, lá passando shampoo. Se concentrar no movimento. Mas tu faz isso? Então, tô aprendendo também, né? A gente tá aprendendo. Marina, tu faz isso? A gente tá aqui. Entendi. Vou exercitando cada vez mais mindfulness. Então, eu tô dando ferramenta para ajudar. Sim. Vocês veem que a Marina não tem jeito, tá? Ela tem que pegar no meu pé, mas não, tudo porque bem. você melhorou muito. Você já tá fazendo isso? É isso que eu quero entender. Sim. Então, eu tenho exercitado, tá? Sim. 2 coisas que eu tenho exercitado.
né? Porque tu olha assim pra cara dele, é garota ansiosa, hein? Mas por exemplo... Mas você melhorou muito. Outro ponto importante que ajuda bastante, e isso me ajudou e foi uma virada realmente de chave na minha vida, foi a atividade esportiva. Caramba, é verdade. Por corrida, exemplo, né? eu pratico corrida de rua. E uma das coisas que me ajudou, e aí vem uma outra dica importante, né? Que é a prática da identidade, processos e resultado, que a gente usa muito aqui na Fortaleza Curso com os alunos, né? O IPR. E aí eu vou explicar para vocês o que é isso. É você falar para você mesmo o que você objetiva em ser. Vamos botar assim. Só que no tempo presente. Isso diminui a ansiedade. Olha que interessante. Por exemplo, tem muita gente, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Tem gente que está estudando para o pré-militar, porque o pai e a mãe falaram assim, ó, você tem que ser militar para se tornar no futuro um coronel da Marinha, coronel do Exército. Pronto. Sim. Então, o jovem ele já vai para o pré-militar ansioso, por quê? Porque ele, para ter uma validação familiar, ele tem que ser coronel. Só que para ele ser coronel, vai levar anos. Sim. Seja estudando, se preparando. Mas a prática da mentalização, ela ajuda a diminuição da ansiedade, porque o nosso cérebro se comporta mediante a nossa fala. Então, aquilo que eu falo para mim, o meu cérebro começa a entender que sou, mesmo em tempos diferentes. Então, por exemplo, você jovem que está estudando para ser militar, comece a dizer para você todos os dias que você é militar. Isso diminui a sua ansiedade. A gente tem feito isso com inúmeros jovens aqui na Fortaleza Cursos, essa prática, né? E o quanto que vários já começaram a demonstrar características menos ansiosas, inclusive no campo do estudo. Sim. Então, assim, por exemplo, evitar as falas negativas. Outro exemplo clássico, né? Estudar matemática. Eu faço isso muito com a Vitória. Sim. A Vitória, ela senta para estudar matemática. Antes de estudar matemática, eu falo, Vitória, repete. Ela fala, eu sou professora de matemática. Detalhe, a Vitória tem 9 anos de idade. Aí eu falo, filha, fala que você é professora de matemática. Aí ela fala, toda a vida que a gente vai estudar. Aí ela começa a entender a matemática melhor. Na cabecinha dela, aquilo flui melhor. Muitas pessoas têm dificuldade de aprender uma matéria considerada complexa, não é porque a matéria em si é complexa, mas porque outras pessoas disseram para ela que é complexa. Exemplo, pai e mãe viram e falam, cuidado com a matemática. É prova de história? A história é legal. Mas matemática você senta e estuda 3, 4 dias antes, porque matemática é complexo. Tomar cuidado, né? Esse ecossistema, né? Pegando um exemplo, pais, ter cuidado com as suas falas dentro de casa, porque tudo gera um efeito positivo ou gera um efeito negativo. Então, por exemplo, falas como você nunca vai ser tal coisa, baseado nas suas experiências. E aí, transferindo aquilo para os filhos. Você não tem ideia do peso que tem essas palavras aí que vocês estão profetizando na vida dos filhos de vocês. E aí entra o próximo ponto que eu notei. Comparação constante. Gente, isso é terrível em qualquer relação. Seja pais com filhos, sejam maridos e mulheres com seus cônjuges, vamos dizer assim, né, com seus companheiros. Gente, isso é terrível. É horrível. A comparação, ela é extremamente complexa. Por isso que, por exemplo, até os cristãos, desde muito cedo, eles são acostumados a não se relacionar muito com várias pessoas antes de se casar, principalmente até tem toda uma questão teológica por detrás, que a gente até em outros momentos pode conversar mais sobre isso, mas pela questão também emocional da comparação. Quanto mais você vai convivendo com pessoas diferentes, dentro das suas relações, você vai criando campos de comparação. Fulano era bom nisso, ciclano era bom naquilo. Fulano era bom aqui, ciclano era bom aqui. E você nunca vai conseguir ter todos esses pontos positivos de cada um ou conseguir reunir tudo isso numa pessoa só. Resumindo, problema, ansiedade. Vai começar a gerar tragédias relacionais. Isso é extremamente complexo. Então, o exercício do evitar as comparações é importantíssimo. E uma outra coisa importante também é a comparação com a vida que já teve.
Tem muitas pessoas que têm uma enorme dificuldade e começam a desenvolver ansiedade porque num tempo atrás teve uma vida assim, assim, assado, e hoje não tem mais. E aí sobrecarrega suas emoções em cima disso, esperando ter novamente esse momento que provavelmente não vai acontecer, ou vai acontecer, talvez, não, com certeza, Deus vai estar preparando até algo muito melhor, mas a pessoa não consegue desapegar daquilo que teve lá atrás. Então isso gera uma ansiedade muito grande no sentido de buscar novamente aquilo que se teve. Isso aí é muito, muito complicado. Outra questão importante, isso aqui também se enquadra e gera muita ansiedade e eu me via muito nisso, tá? A sobrecarga de compromissos. Nossa, gente, olha só. Todos nós vivemos num mundo realmente, o mundo profissional, com várias atividades e tudo mais, só que você se sobrecarregar, e é muito interessante porque eu me via muito nisso. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha medo de esquecer de fazer algo. E aí o que eu comecei a fazer? Colocar na minha agenda de atividades diárias práticas de repetição, né? Coisas simples, como, vamos supor, não é o caso, mas, por exemplo, às vezes todo dia lembrar de assinar documentos tal. Coisa que eu vou fazer, independentemente se faço hoje, amanhã ou depois, mas eu botava isso na minha agenda e eu começava a entulhar a minha agenda com coisas que não eram relevantes, né? Porque eu poderia resolver, só que eu não fazia, eu tinha um medo de esquecer de fazer. Resumindo, eu comecei a ter ansiedade quanto a isso. O que eu tive que fazer? Limpar a minha agenda. Hoje a minha agenda, ela é literalmente ocupada com compromissos que requerem ou reuniões ou coisa assim. Agora, ficar colocando, por exemplo, na minha agenda práticas individuais, eu não faço. Por quê? Porque isso gera gatilhos de ansiedade. Então, ter cuidado com isso. Às vezes a gente quer... às vezes a gente começa a se achar relativamente inútil, né? Aí começa a colocar um monte de coisa que não é útil. Então, eu vejo que hoje existe muita inutilidade em você ficar se sobrecarregando com coisas que não são tão relevantes. Eu acho que você ser organizado, eu acho que tem que ficar claro. Sim, você organização ter é uma coisa. Organização, um plano de ação, um plano de metas, né? É importante. Sendo que tem que se tomar cuidado, como você está falando, para não colocar ali coisas para entulhar. Eu conheço muita gente que chega em dezembro, compra planner. Aí vai na casa dessas pessoas, tem 5, 6 planner lá vazio. Tem nada. Começa janeiro, beleza, fevereiro já morreu. Já não faz mais nada. Então você vê que a falta de constância, ela é pior do que você fazer um planejamento e você não executar. E a maioria das pessoas, elas se pegam nisso, porque você se manter constante é muito difícil. É muito difícil. E aí entra outro ponto também na sobrecarga. E aí me enquadrava muito nisso também. Gente, acho que pegaram pela tua pele e fizeram uma coisa aí, né? Não saber dizer não. Isso é você. Não saber dizer não. Olha, gente, se você é igual a mim, que quer atender todo mundo, deixa eu te falar uma coisa, é fundamental você começar a criar um mapa organizacional do que é prioridade de fato e o que pode ser resolvido depois. Por quê? E aqui tem até um exercício bom para isso. A Bíblia é muito clara e nos dá um norte do que é prioridade. Então, e quando colocado, coloca de uma forma muito clara para a nossa vida. Primeiro, vida com Deus, isso é a base. Sem vida com Deus, fica difícil você realmente conseguir viver. Segundo, a nossa prioridade depois do relacionamento com Deus, da vida com Deus, é a nossa família, não é o trabalho, é a família. Esposa, marido, filhos. Detalhe, muita gente confunde família com parentes. Hein, Marina? Isso acontece, né? Família, esposa, marido e filhos.
Tem mulheres que se esquecem dos maridos para atender os parentes. Tem maridos que esquecem das esposas para atender os parentes. Aí, mas como que é o parente? Vamos lá, quando você se casa, seu pai e sua mãe se tornam parente. Sim. Então a tua prioridade é com seu marido, com a sua esposa e com seus filhos. Não é que você não vai deixar de atender seus pais. Vai atender seus pais. Claro que sim, honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados na terra. Está na Bíblia também. Só que você não pode colocar, como muitas vezes a gente vê isso acontecer, maridos que deixam esposas de lado para cuidar da mãe e do pai, não existe um acordo familiar, um equilíbrio, vai dar problema. Sim. Deixa filho de lado para atender. E assim isso vai. Isso acontece muito. Acontece muito. E em várias relações, em todas as camadas. Então, parente não é família. Parente é parente. Faz parte da nossa relação consanguínea, mas a prioridade é a família. Tá? Então, Deus, família. Depois, trabalho. É fundamental. A Bíblia é muito clara em dizer, nós viemos para cá para trabalhar, para ter vida de trabalho também, para você gerar recursos e tudo mais, para mantimentos. Então você não pode, mas você não pode colocar o seu trabalho à frente de sua família. Tem muitos homens, mulheres que deixam esposas, maridos de lado, filhos de lado por causa de trabalho. Tem que saber promover o equilíbrio. Por exemplo, chegou em casa, depois de um dia de trabalho, não vai pegar celular para responder e-mail. Vai ficar com os filhos. A Marina já está melhor. Não vai responder o WhatsApp. É assim. É um exercício, gente, mas precisa ser feito. Porque, do contrário, você vai começando a destruir suas relações próximas. E, por fim, né, uma vida congregacional, uma vida em comunidade de fé. Cada um dentro da sua religião, daquilo que gosta, né, onde se sente bem, ter uma vida congregacional. E aí entra um ponto importante. Vai ter uma vida de congregação na sua comunidade de fé, mas aí coloca a igreja na frente da família, a igreja na frente do trabalho, a igreja na frente de Deus. E aí começa também de novo a dar problema. Mas vamos lá. Se a pessoa... É porque assim, ó, na caminhada, a pessoa esquece da ordem. Sim, por isso que a gente está reforçando aqui, para controlar. Deus. Família. O que é Deus? É a Marina gosta de colocar a saúde aqui, né? É o também. Relacionamento. Sim. É o relacionamento. Bom, Deus, eu não tô falando da igreja. Tô falando Deus. Deus é o meu a porta do seu quarto, relacionamento orar, com Deus. Ponto. Depois, saúde. Se eu não cuidar da minha saúde, eu não tenho como cuidar da minha família. Não tenho como. Não vou ter como. Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer um exercício físico, eu tenho que me cuidar. Faz parte. A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Às vezes tu tem um espírito forte, mas teu corpo é fraco. Teu corpo não acompanha o teu espírito, porque tu tá todo ruim de saúde. Família, depois, logo na sequência. Depois, trabalho / estudos. E por último, ministério. O que acontece? As pessoas acham, eu tenho que servir na igreja. Aí bota o serviço na igreja como primeiro. Esquece o relacionamento com Deus, esquece a família, esquece vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você inverter a ordem aqui de qualquer estilo, de qualquer jeito, vai dar ruim. Então, assim, a ansiedade, e assim, tem muitos versículos na Bíblia falando sobre isso, muito. Eu tava vendo aqui mais de 50, se duvidassem, falando sobre ansiedade. A gente tem que entender que a gente precisa ter uma vida com Deus. E aqui eu acho que a gente pode encerrar. Vamos sim. Vida com Deus. O que é uma vida com Deus? Vida de oração. Marina, mas eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei... Eu tenho que entender que a oração é uma conversa com Deus. Eu tenho que entregar. Às vezes a gente não sabe o que falar, às vezes a gente não sabe o que dizer. Mas a gente falar, Senhor, eu quero tirar esse fardo que é pesado. Eu tô passando por uma situação, eu quero trocar esse fardo que é pesado pelo teu que é leve. Me ajuda, me dá ferramentas. Amplia minha mente. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Porque em cima disso,
vai tudo fluir. Sempre ter isso no coração. E a gente ir trabalhando esses pontos para que a gente consiga se libertar disso. Certo. Se desprender, né? Isso. Nosso grande desafio na vida é tirar, né, da gente esse excesso de preocupação, carregar esse monte de problemas dentro da gente que acaba realmente nos paralisando. Bom, a gente está chegando no final, né, da nossa live de hoje, do nosso podcast, né? Então a gente quer estar compartilhando e fazendo aqui rapidamente um breve resumo, né, sobre tudo que nós conversamos aqui essa noite. A centralidade, né, de tudo que conversamos tem que estar realmente dentro dos princípios, tem que estar dentro do que Deus colocou para a vida da gente, para que a gente possa realmente ir num caminhar de virtude, com todos os desafios que a vida vai ter, as nossas dificuldades, as nossas inconstâncias, mas caminhando com virtude. Então, se a gente puder dar um resumo, né? A gente tem, em primeiro lugar, vida de oração, né? Trazer isso como uma prática de fato intencional na nossa vida. Aquele que ora, aquele que busca realmente as coisas de Deus com intencionalidade acaba tendo uma vida de maior virtude. E muitas pessoas ainda relutam muito contra isso. Então, realmente, a nossa vida de oração. Segundo, a vida de meditação na palavra de Deus, orar e meditar e sem cessar. O que é isso? É ver Deus em tudo. Tudo que a gente faz na vida, a gente vai caminhando, a gente tem que estar vendo todos esses moveres que acontecem, entender que Deus vai à frente de tudo para justamente nos ajudar, nos ensinar, também nos proteger, né? A confiança em Deus acima de tudo. Uma vida sem confiar em Deus é realmente uma vida de desespero. Imagina, né, Marina, a gente ter uma vida sem um pingo de confiança em Deus. Né? Eu fico imaginando a vida de uma pessoa que não tem fé em Deus. Eu até penso assim, essa pessoa tem muita fé, porque realmente acreditar que não tem mais nada, não tem mais sentido, depois daqui não tem mais nada, como é que vai ser? Para mim é algo surreal só de pensar isso na minha cabeça, né? E a gente sabe que Jesus esteve na Terra, arqueólogos provam isso, a história prova isso, a ciência prova disso. Então, se a gente tem realmente a oportunidade, né, da vida eterna, é confiar, cultivar a gratidão. A gente tem muita dificuldade em ser grato. Se você está aí assistindo o podcast, por exemplo, porque Deus permitiu mais um dia de vida. Então, ao levantar, ser grato a Deus por mais um dia de sua vida e realmente ter uma vida de comunhão com as pessoas que praticam da mesma fé. Isso é fundamental na vida de todos nós. Marina, a gente está chegando aqui no final. Antes da gente finalizar, eu quero deixar com você a palavra, né, aqui para o pessoal essa noite. Você deixa aí uma mensagem antes da gente ter o nosso momento de oração. Tá contigo, fala aí com o pessoal. Sim, é muito importante, né, você que assistiu tudo que a gente conversou aqui até o final, que você se encontra nesse lugar de dizer assim, poxa, Marina, tá muito difícil. O ecossistema que eu vivo, dentro de tudo que eu vivi até hoje, eu consegui sair disso. E assim, tem solução para você. Basta você entender que nós somos frágeis, que sozinhos a gente não dá conta, a gente não consegue, mas entendendo que Jesus, ele já veio aqui para a Terra, né? E ele já, tudo que tinha de mazelas, de tudo, ele já levou na cruz. E nós somos livres. Então hoje você pode entender isso, pegar toda essa palavra e dizer assim, é difícil, mas com o Senhor eu sou mais que vencedor. E com o Senhor você vai conseguir sair dessa, sim. Buscando pessoas para você que estejam dentro de um mesmo objetivo que o seu. Se você quer ser atleta, você tem que andar com atleta. Se você quer ter uma vida com Deus, você tem que buscar pessoas que estejam vivendo essa vida com Deus. Mas entendendo que você vai sair dessa sim. Basta você mudar esse cenário,
buscando pessoas que estejam nesse mesmo objetivo, para que você consiga sair desse lugar. É isso aí, gente. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês aqui que nos assistiram até agora. Muito obrigado. Nós estamos aqui com um único objetivo: mostrar. Somos falhos, somos errantes também, não somos seres imperfeitos. Marina falou isso essa noite, mas que é possível. Sim. É possível sim, com as ferramentas certas, com o apoio, com a busca certa, alcançar os objetivos. Sim. E hoje falamos sobre realmente ansiedade. Tem sim tratamento, a gente precisa estar vigilante quanto a isso, para que a gente possa ter uma vida de mais paz e mais plenitude. Sim. Quero te pedir, antes do nosso momento agora, no final de oração, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa cada vez mais estar aumentando, né, a relevância, a amplitude desse novo formato, né, um formato de uma comunicação intencional para estar ajudando a vida das pessoas. Sim. Nós agradecemos a você que esteve aqui e nós vamos nesse momento, eu quero te pedir, feche seu olho, a gente quer orar pela sua vida, para a gente estar finalizando mais essa noite, amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos essa noite, Pai, obrigado pela vida de cada um que aqui esteve. Amém. Senhor, cuida das nossas emoções, blinda de nós esses sentimentos ansiosos que muitas das vezes tiram nosso foco, nossa atenção. Senhor, controla dentro de nós muitas das vezes essa vontade natural, humana, de buscar informações que não são edificantes para a nossa vida. Senhor, nos ajuda a não sentir mais tanta vontade assim de consumir coisas que nos paralisam. Ajuda-nos, Pai, a buscarmos mais pessoas que são capazes de edificar as nossas vidas, nos dando ferramentas, soluções, apresentando projetos de vida para a nossa vida. E que cada vez mais, Senhor, levante homens e mulheres nesse tempo que sejam capazes de instruir, de ajudar vidas a saírem realmente desse cativeiro emocional que a ansiedade transforma. Nós sabemos que muitas das vezes a ansiedade é provocada por aquilo que consumimos, então nos ajuda a sermos mais sábios naquilo que nós realmente hoje buscamos, seja na internet, seja na TV, em todos os canais, seja em seriados e tudo mais. Senhor, nós agradecidos somos, obrigado por mais esse dia de vida, gratidão por mais esse tempo que o Senhor nos deu aqui na terra. Continua nos ajudando, Pai, esteja conosco. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que esteve aqui conosco. Ative o sininho, curta, compartilhe. Semana que vem nos vemos em mais um podcast aqui do Geração do Futuro. E como eu sempre falo, todos os nossos vídeos, um abraço. Deus abençoe sua vida e até semana que vem. Tchau, tchau.